Imagine o seguinte cenário: você passou a vida inteira se doando. Sua energia foi dedicada à sua família, amigos, carreira e até mesmo a desconhecidos. Você sacrificou seu tempo, abriu mão de seus sonhos e sempre esteve disponível para ajudar aqueles ao seu redor. Mas agora, ao chegar a uma fase mais avançada da vida, você olha para trás e se pergunta: para onde foi toda essa energia? Quem realmente retribuiu tudo o que você deu? A resposta, por mais dura que seja, é que poucas pessoas o fizeram. E não porque sejam ingratas ou insensíveis, mas porque a vida simplesmente segue seu curso. Cada geração está imersa em seus próprios desafios, preocupações e ambições. Se você passar essa fase da vida buscando reconhecimento, esperando que os outros valorizem tudo o que fez, é provável que acabe se sentindo esgotado, frustrado e, no final das contas, desapontado. Então, o que fazer? A resposta é simples, mas poderosa, em voltar o foco para si mesmo. Durante toda a vida, a prioridade foi o outro. Pais dedicam-se aos filhos, profissionais investem anos em suas carreiras, amizades e relacionamentos são construídos com base na dedicação mútua. Mas chega um momento em que é preciso reconhecer que a mesma dedicação que você teve pelos outros agora deve ser direcionada a si próprio. Essa percepção pode ser difícil de aceitar, especialmente para aqueles que sempre viveram pelo bem-estar dos outros. A expectativa de que o mesmo nível de cuidado será retribuído é natural, mas infelizmente, muitas vezes, irreal. O erro está em acreditar que o mundo irá parar para reconhecer seus esforços. Mas a vida não funciona dessa forma. O ciclo continua, e as pessoas seguem adiante, preocupadas com suas próprias jornadas. A velhice não deve ser um período de busca por validação. Pelo contrário, deve ser um tempo de resgate. Resgate da própria energia, da paz interior e do amor próprio. Isso significa estabelecer limites, não se sobrecarregar com obrigações desnecessárias e, principalmente, parar de buscar aprovação externa. Priorizar-se não é egoísmo, é uma necessidade depois de tantos anos de doação. Esse é o momento de redescobrir antigos interesses, cuidar do corpo e da mente e encontrar alegria nas pequenas coisas sem culpa ou justificativas. Praticar o autocuidado não é luxo, é essencial. Caminhar ao ar livre, ler aqueles livros que ficaram esquecidos na estante, exercitar-se e alimentar-se bem são formas de respeito por si mesmo. A energia se torna um recurso precioso e deve ser usada com sabedoria. Não se trata de abandonar os outros, mas sim de não abandonar a si mesmo. Afinal, a pessoa que mais merece seu amor e cuidado é aquela que passou a vida toda cuidando dos outros. Além disso, com o tempo, percebe-se que o silêncio se torna um aliado poderoso. Quando mais jovens, muitos sentem a necessidade de se explicar, de serem ouvidos, de provarem seu valor. Engajam-se em discussões intermináveis, tentam corrigir mal-entendidos e esperam que, ao falar mais alto ou de forma mais convincente, os outros finalmente os compreenderão. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não escuta para entender, escuta para responder. Não estão em busca de sabedoria, mas de confirmação de suas próprias crenças. É aí que o silêncio se torna uma forma de controle e liberdade. Falar demais, muitas vezes, é um reflexo de insegurança. Mas quando alguém aprende a ficar em silêncio, desenvolve um entendimento mais profundo da vida. Começa a observar ao invés de reagir, percebe padrões de comportamento, entende quando vale a pena entrar em uma conversa e quando é melhor apenas ouvir. A maioria das discussões não leva a uma resolução, e insistir em debates vazios é um desperdício de tempo e energia. Com o passar dos anos, torna-se essencial perguntar-se: o que realmente vale o meu tempo? Discutir com alguém que não quer ouvir? Explicar minhas escolhas para quem já me julgou? Justificar minha vida para aqueles que não fazem parte dela? A resposta é clara: em nada disso vale a pena. Quando se abandona a necessidade de explicação, um imenso senso de liberdade surge. Conflitos desnecessários deixam de ser atraentes, conversas vazias perdem a importância, e o silêncio passa a ser uma escolha sábia. Escolher o silêncio não significa isolamento. Significa entender que nem toda opinião precisa ser verbalizada, que nem toda discordância merece uma resposta e que nem toda pessoa vale o esforço de uma explicação. Há poder em observar, esperar e permitir que as coisas se desenrolem sem interferência. A verdadeira força não está no quanto se fala, mas no quanto se compreende sem precisar dizer uma palavra. O silêncio, nesse contexto, não é ausência de comunicação, mas presença de sabedoria. Conforme envelhecemos, uma nova perspectiva surge. Quando jovens, acreditamos que devemos intervir, corrigir, alertar os outros sobre seus erros e guiá-los para um caminho melhor. Mas com o tempo, percebemos que a maioria das pessoas não quer ser guiada.
Elas precisam aprender por si mesmas, mesmo que isso signifique cometer os mesmos erros que poderiam ter sido evitados. Essa constatação muda tudo. Em vez de tentar corrigir os outros, passamos a valorizar o distanciamento. Começamos a enxergar com mais clareza quem realmente é autêntico e quem apenas finge ser. As ações das pessoas falam muito mais do que suas palavras. E, ao invés de gastar energia tentando mudar os outros, aprendemos a respeitar suas jornadas individuais. Todos têm seu próprio caminho a seguir, suas próprias lições a aprender. E, muitas vezes, a melhor coisa que podemos fazer é simplesmente permitir que isso aconteça. Interferir na vida alheia, especialmente na velhice, frequentemente leva à frustração. Dar conselhos que são ignorados cria um sentimento de inutilidade. Investir energia tentando mudar pessoas que não querem mudar é exaustivo. A verdade é que cada um precisa passar por suas próprias experiências para crescer. Nenhuma explicação substitui a vivência pessoal. E, às vezes, o maior presente que podemos dar aos outros é o espaço para que tomem suas próprias decisões, mesmo que levem ao fracasso. Isso não significa que não nos importamos, mas que entendemos que não temos controle sobre tudo. Aprender a observar sem a necessidade de interferir, a ouvir sem a compulsão de corrigir, é uma forma de preservar nossa própria paz enquanto continuamos atentos ao mundo ao nosso redor. Quando nos concentramos na observação, aprendemos muito mais sobre as pessoas do que jamais poderíamos ao tentar moldá-las. E é nesse entendimento silencioso que encontramos clareza. Com essa clareza, vem uma paz que nenhum argumento, conselho ou ato de controle poderia proporcionar. Afinal, um dos maiores sofrimentos da vida vem da necessidade de aprovação. Libertar-se disso é, sem dúvida, o maior ato de amor próprio que se pode realizar. Ao longo da vida, muitas pessoas moldam suas ações e decisões com base na forma como são percebidas pelos outros. Buscam a aprovação da família, amigos, colegas de trabalho e até mesmo de desconhecidos. Esse desejo de aceitação é profundamente enraizado na natureza humana, mas, com o tempo, torna-se evidente que nenhuma validação externa é capaz de proporcionar uma satisfação genuína e duradoura. Com a maturidade, essa percepção se torna ainda mais crucial. Chega um momento em que se deve perguntar por que ainda estou tentando provar algo para os outros. Após anos de vivências, desafios e conquistas, a necessidade de reconhecimento externo perde o sentido. No entanto, muitas pessoas continuam a buscá-la, temendo a rejeição ou a sensação de insignificância. Elas esperam reconhecimento por seus esforços e sacrifícios, acreditando que aqueles ao seu redor irão expressar gratidão. Mas a verdade é que a maioria das pessoas está ocupada demais com suas próprias vidas para oferecer a validação esperada. A espera por reconhecimento muitas vezes leva à frustração e ao ressentimento. Libertar-se dessa necessidade é um ato de empoderamento. Significa parar de se preocupar com a opinião alheia, deixar de justificar cada escolha e abandonar o peso de tentar corresponder a expectativas externas. O verdadeiro valor pessoal não é concedido pelos outros, mas cultivado internamente. E, ao contrário do que muitos pensam, priorizar a si mesmo não é um ato de egoísmo, mas um gesto de respeito próprio. Escolher a paz ao invés de conflitos desnecessários, o bem-estar pessoal ao invés de pressões sociais, e o autocuidado ao invés da exaustiva busca por aceitação é um passo essencial para uma vida mais plena. Aceitar que nem todos vão entender ou aprovar suas escolhas é libertador. Esta fase da vida não deve ser vivida em função da necessidade de reconhecimento, mas sim da aceitação da própria verdade. Quanto mais uma pessoa se desapega da necessidade de aprovação, mais ela vive com autenticidade e sem arrependimentos. A verdadeira paz não reside em ser compreendido pelos outros, mas em compreender a si mesmo. E uma vez que essa compreensão é alcançada, desaparece a necessidade de explicar-se constantemente, de buscar validação ou de moldar-se para agradar aos outros. Com o avanço da vida, torna-se evidente que cuidar do próprio bem-estar não é um luxo, mas uma necessidade. Na juventude, muitos sacrificam sua saúde e tranquilidade em prol do trabalho, da família e das obrigações sociais, acreditando ter energia inesgotável. Mas com o tempo, percebe-se que o autocuidado não pode ser deixado de lado. O corpo e a mente precisam de atenção diária. Alimentação saudável, atividade física e descanso adequado não são meras recomendações, mas requisitos fundamentais para manter a qualidade de vida. O envelhecimento não precisa ser sinônimo de declínio, e sim de uma nova fase em que o cuidado consigo mesmo se torna prioridade. Aqueles que adotam hábitos saudáveis e mantêm uma vida ativa colhem os benefícios de uma mente e corpo fortalecidos por muito mais tempo. O bem-estar emocional é igualmente essencial. Os últimos anos da vida não devem ser marcados por estresse, preocupações excessivas ou relações desgastantes.
Este é o momento de escolher a paz ao invés do caos, de se cercar de experiências que tragam felicidade e de se desprender do que já não acrescenta valor. Buscar o prazer em momentos simples, ler, passar tempo na natureza e investir em hobbies são atitudes que fortalecem a mente e proporcionam uma existência mais leve e significativa. Muitas pessoas passam suas vidas cuidando dos outros e deixando suas próprias necessidades em segundo plano. Mas chega um momento em que isso precisa mudar. O mundo continuará girando e, se uma pessoa não se colocar como prioridade, ninguém fará isso por ela. Não há sentido em gastar energia com relações unilaterais, responsabilidades que já perderam o propósito ou em situações que apenas geram estresse. Respeitar-se é entender que o autocuidado não é egoísmo, mas uma necessidade. Deixar de cuidar da própria saúde mental e física não apenas reduz a longevidade, mas também compromete a qualidade de vida. Em algum ponto da jornada, torna-se claro que, se a pessoa não se priorizar, ninguém mais o fará. Muitos dedicam anos acreditando que seus sacrifícios serão reconhecidos, que sua bondade será retribuída e que sua presença será sempre valorizada. Mas a realidade, por vezes dura, é que o tempo segue seu curso, e aqueles que deram tanto de si frequentemente se veem esquecidos. A energia oferecida raramente retorna na mesma medida, e isso não deve ser motivo de tristeza, mas sim um alerta para a necessidade de mudança. Na maturidade, a maior responsabilidade de uma pessoa é consigo mesma. Não há mérito em negligenciar a própria felicidade em prol de outros que talvez nem percebam esse esforço. Se uma pessoa não buscar ativamente sua paz, bem-estar e realização, o que restará será apenas arrependimento. Os últimos anos não devem ser desperdiçados esperando o reconhecimento ou companhia de quem está distraído com suas próprias preocupações. Pelo contrário, esse período deve ser aproveitado para cultivar a autossuficiência e aprender a valorizar a própria presença. Escolher a si mesmo não significa tornar-se frio ou distante, mas sim compreender que não há nada de errado em priorizar a própria felicidade, saúde e tranquilidade. Significa estabelecer limites com aqueles que apenas exigem sem oferecer reciprocidade. Significa abandonar relações que já não agregam e focar naquilo que realmente traz alegria. Significa, acima de tudo, viver sem a necessidade de aprovação externa. Muitas pessoas chegam à velhice se sentindo exaustas e desvalorizadas porque nunca aprenderam a colocar-se em primeiro lugar. Mas sempre há tempo para fazer diferente. A vida não para por ninguém. Se alguém espera que outros a priorizem, acabará esperando para sempre. A única coisa sobre a qual se tem controle é a própria mente, as próprias escolhas e atitudes. Na maturidade, essa verdade torna-se inegável. A felicidade não é algo concedido por terceiros, mas algo que deve ser buscado ativamente. E quanto mais cedo essa realidade for aceita, mais os últimos anos de vida serão vividos com paz, liberdade e respeito próprio.